Estudo do livro Conflitos Existenciais por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Capítulo 16. Estresse. Nesse capítulo vamos falar sobre razão de ser do estresse, processos e mecanismos estressantes e terapia para o estresse. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Razão de ser do estresse. O termo estresse foi apresentado no ano de 1948 pelo endocrinologista canadense Hans Selye, definindo como uma pressão exercida sobre o indivíduo em forma de carga de energia superior à sua capacidade de resistência emocional, que vivencia e produz o distúrbio na conduta. Sem característica isolada, acarreta um prejuízo ou defesa aos fenômenos e ocorrências, que podem se apresentar como um problema orgânico ou, de forma geral, como a síndrome, a angústia e competição, que fazem parte de nossa sociedade, promovem uma onda de inúmeros compromissos em meio à falta de tempo, levando à busca por melhores salários e muito prazer, resultando em ansiedade, culpa e desarmonia. Transtornos como a neurastenia, cansaço exagerado e sequência de problemas trágicos e perturbadores geram distúrbios neuróticos mais graves. A busca desenfreada para livrar-se do estresse através de fugas, de afastamentos a qualquer tipo de ameaça, da negação para identificar o perigo, da luta contra o medo de acontecimentos danosos. Tudo isso contribui para a sobrecarga emocional em forma de estresse. Inclusive, atividades positivas, quando são desejadas por um extremo esforço, conquistando o êxito a qualquer custo, seja em relacionamentos, como a conclusão de um curso, na aquisição de uma carreira, um empreendimento. Joana de Ângeles exemplifica alguns casos bem interessantes apresentados aqui. A mãe que se afeiçoa ao filho, e na viuvez ou não, pelo sentimento de amor-posse, se realiza com as conquistas dele, mas ao vê-lo crescido, em rumo à independência, se estressa por deixar de lado sua autorrealização. A mãe, que é abatida pelo estresse devastador, que se enfurece e se deprime ao ver o filho ou a filha, através do casamento, a realizar-se emocionalmente, enxergando naquele que arrebatou o motivo existencial um inimigo que deve ser destruído ou pelo menos vencido, a fim de recuperar a sua segurança emocional. O funcionário que se entrega à empresa e lentamente passa a vivê-la com tanta intensidade, acreditando-se indispensável, mas de um momento para o outro é descartado, substituído por alguém mais bem preparado, com novos recursos para aplicação. Nesse caso, o estresse vem pela amargura e desespero, por acreditar que sua existência perdeu a razão de ser vivida. A morte que arrebata o ser querido, sem que tenha havido uma preparação psicológica, é inevitável o transtorno gerado pelo estresse da pressão interna do sofrimento, que parece impossível de ser suportado. A vida possui muitas possibilidades para experimentar de forma digna, sem a imposição do ego ou das ilusões, nas aspirações e metas que devem ser realizadas para a valorização do si próprio, o self. Considerar que experiências
bem como desafios, dificuldades, lutas e desacertos, têm objetivo o amadurecimento emocional e a preparação para outras etapas, a fim de que haja o crescimento pessoal e a realização interior. Ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes de lutas edificantes, alerta Joana de Ângeles. Processos e mecanismos estressantes. Há certos organismos mais propensos à desvitalização das energias, das forças em que se firmam os conteúdos emocionais. São indivíduos que se encontram em aflição antes de qualquer ocorrência de fatos que não tenham o menor sentido perturbador. A fragilidade psicológica evidencia que ainda se mantém na infância emocional, exigindo a superproteção, seja na figura materna ou no ambiente doméstico. Desejam um mundo somente com situações agradáveis ou ajustado dentro dos seus critérios de avaliação e necessidades, evitando enfrentar as ocorrências da vida, desgastando-se diante a elas de forma doentia, completamente ausentes de responsabilidade. Ao acumular ressentimentos em razão de fracassos banais, procuram culpar aos demais, por viverem em infelicidade, sem sorte, marcados por karmas dolorosos, e enquanto lamentam e se mantêm na ociosidade, mas se adoecem e se desestruturam. Qualquer preocupação de tarefa, de compromissos, transforma-se em carga estressora para eles, pois estão desacostumados ao trabalho continuado, por buscar somente situações protecionistas. A autoconsciência facilita o processo de evolução do pensamento e das realizações humanas. A dependência de alguém que assume sua responsabilidade gera uma comodidade mental, emocional e moral que lhe faculta uma ocultação de confiança pelo afeto que recebe. Joana de Ângeles esclarece que a experiência é pessoal e intransferível. Cada qual terá que vivenciar a fim de aprender a semelhança do medicamento que deve ser utilizado pelo próprio paciente, que busca a cura, e não por aquele que o ama, em forma de comportamento infantil e absurdo. A vida do passado, onde se esquivou das responsabilidades, gera insegurança que se utiliza na manipulação emocional. Contudo, ninguém envolve por o outro. O processo é individual e exclusivamente pessoal. Se consideram vítimas de perseguições e não sabem enfrentar as enfermidades, os problemas de relacionamento, as lutas no trabalho, a convivência com os demais, se estressando por simples ocorrências e muitas vezes preferindo fugir para intriga ou maledicência. Diante aos problemas, busca-se melhores situações através da orientação ou estímulo de acompanhamentos saudáveis do que a exploração, inatividade ou no estado de dependência mórbida. Da mesma forma que há fatores que levam ao estresse, há também recursos para a liberação das cargas opressoras aos que desejam a aquisição do bem-estar. É natural a ansiedade em diversas situações, exceto em níveis psicológicos e orgânicos doentios. A ansiedade com equilíbrio, sem sofrimento nem perturbação, vem através da consciência
de que todo processo exige um tempo próprio de acordo com as circunstâncias e possibilidades que lhes são próprias. A educação da mente e do sentimento é o primeiro passo para a superação de qualquer mecanismo estressante. Terapia para o estresse. A autoterapia preventiva em relação ao estresse vem da consciência de que o espírito é imortal, assumindo a realidade de uma vida futura. Buscar ultrapassar os limites imediatistas da existência orgânica por realizações contínuas ricas de experiências negativas e positivas que definem o rumo da plenitude. O comportamento mental e emocional educado quanto às dificuldades de hoje é o primeiro passo para as conquistas de amanhã. Ninguém consegue atingir qualquer meta que delineie sem passar por acertos e erros, elegendo os processos favoráveis e eliminando aqueles equivocados, sem desanimar, insistindo até a realização dos seus objetivos, comenta Joana de Ângeles. A calma das aflições do presente vem da fé no futuro, com coragem para vencer os desafios do atual momento. As tensões são inevitáveis e superadas por outras. Na educação, da compreensão dos deveres que abraça, é necessário executar cada fase, evitando-se a fadiga excessiva, o desgaste emocional, a irritabilidade que são resultados da indisciplina e da rebeldia entre os relacionamentos e os deveres assumidos. A renovação de ideias, a mudança de realização, a busca da prece, são ações que auxiliam na terapêutica do estresse. É necessário o trabalho que o dignifica e o repouso que lhe renova as forças e faculta-lhe reflexões para o bom e compensador desempenho. Períodos para férias, para relaxamento emocional, para mudanças de atividades, para exercícios físicos liberadores das tensões orgânicas e psicológicas, como caminhadas, massagens, natação. Evite os sonhos em ser super-homem ou mulher maravilha. Utilize a musicoterapia e o socorro fraternal ao próximo. A yoga e meditação, a acupuntura e outros recursos denominados alternativos contribuem eficazmente para o relaxamento, a renovação de energias gastas. Sempre, quando alguém se oferece ao bem, ei-lo tocado pelos eflúvios da saúde, da harmonia, autorrealizando-se e aos demais ajudando. Alerta Joana de Ângeles. O retorno ao bem-estar, superando o estresse e a inquietação. E se o paciente permanecer em transtorno por estresse, recomenda-se a psicoterapêutica, a fim de que seja evitada a instalação de problemas neuróticos mais graves. A terapia preventiva e libertadora é através do esforço em viver com alegria, apesar de qualquer conjuntura.